gente está vendo aí essa divergência dentro do gráfico semanal do Bitcoin, uma divergência bullish. Com isso, a gente está vendo o semanal tentando ganhar uma força, porém a gente ainda nem passou do último fundo de 2017, que é a casa dos 2022, que é a casa dos 17.500 aí, arredondando. Dentro do gráfico diário, a gente saiu meio que de uma figura gráfica também, de uma bandeirinha de alta aqui, porém, se a gente olhar mais aí dentro do gráfico de 4 horas, a gente saiu do rompimento dessa figura, podendo ganhar uma força aí até a casa dos 17.500. Mas com o gráfico de 4 horas já divergente, enquanto o preço está subindo aqui, a gente está vendo uma divergência na RSI. Então, a gente pode esperar em uma posiçãozinha de short entre os 17.500, podendo andar aí a gente vê andar até os 18.100 aí. O preço andar até os 18.100, que é uma posição também de resistência aí. Então, a gente pode ver o preço indo buscar essa região de liquidez aí, dentro do gráfico do Bitcoin. Para a gente poder ter um pivô no semanal acontecendo e no gráfico diário, a gente precisa voltar à casa dos 21 mil, que é o último topo mais baixo. Então a gente precisa romper esse topo mais baixo e formar um fundo mais alto. Então aí a gente vai ter possivelmente a busca pela formação de um pivô dentro do gráfico semanal e uma confirmação já de um topo de um fundo mais alto aí no gráfico diário, com uma resistência em 21 mil. Então, é um grande desafio aí para o preço, para tanto romper essas regiões de resistência, como conseguir armar um pivô em cima do último pivô de baixa do semanal, armando um pivô de alta para o semanal. Ethereum aí também seguindo praticamente o mesmo padrão, tentando formar topos e fundos ascendentes. A gente está vendo aí a Ethereum agora brigando para poder romper a casa dos 1.300 aí, ó. A gente está vendo uma briga para romper os 1.300. Rompendo esse 1.300 aí, a gente também vai ter uns alvos aqui bem legais, bem altos aí no Ethereum. Então, possivelmente o Ethereum ficando melhor para trade do que o Bitcoin. Então, até pela questão da figura gráfica mesmo, o modelo que ela está fazendo aqui, ela está tentando formar um fundo em V, de topos e fundos ascendentes dentro do gráfico diário e gráfico de 4 horas. Como a gente pode ver aí, ó, ela está tentando formar um canalzinho de alta aí. Então, vamos ver o rompimento desses 1.300 aí, como é que vai funcionar. Rompendo esses 1.300 também vai poder ganhar uma forcinha aí para poder até buscar essas casas dos 1.600 aí para andar. Então, mercado tentando ganhar tentando demonstrar uma força aí, um fôlego, até que ele demonstrou aí para segurar essa queda aí no gráfico diário. Mas é um grande desafio aí para os compradores tentar armar uma situação de pivô de alta. Então, vamos ver. Mercados globais, Nasdaq abriu aí hoje em queda. Na sexta-feira a gente estava vendo uma queda aí de uma precificação do payroll, que veio negativo. Com isso a gente viu um movimento de queda e na parte da manhã um movimento de queda e na parte da tarde um movimento de absorção dessa queda aí. O mercado vai seguir precificando possivelmente até um aumento de 0,75 por conta dos dados do payroll que vieram muito acima do esperado aí. Então, o mercado meio que sentiu esses dados aí como opa, peraí, vamos ver se o Fed vai reavaliar esse aumento de 0,5 e subir até possivelmente 0,75. Mas continua na mesma visão de 0,5, com uma possibilidade, por conta dos dados econômicos, de vir 0,75. Então,
Nasdaq aí brigando ainda nessa LTBzinha, que a gente já está há um tempo brigando aqui para poder, tanto para tocar ela agora, tanto para romper e continuar esse movimento de alta dentro do gráfico semanal. A gente está vendo aí o preço ainda brigando tanto entre as médias como ainda dentro daquele range que a gente falou, entre os 11.500 e os 12.000. Essa região aqui está sendo uma região de indecisão, a gente pode dizer assim. É uma região que o mercado está esperando realmente essa reunião do Fed aí, eu acho que é essa semana, né? A reunião do Fed, ou semana que vem. E tendo essa decisão aí do Fed, eu acredito que a gente rompa para um lado aí com bastante força e volume. Mas até lá a gente vai seguir, eu acredito que a gente vai continuar seguindo, brigando dentro dessas regiões aí. DXY, dando continuidade àquele movimento de queda na sexta-feira, tentou voltar para a média. A gente pode caracterizar isso aqui como, após o rompimento, um pivô na média, a perda desse fundo aqui. Se a gente fechar abaixo desse fundo da sexta-feira, se a gente fechar hoje abaixo, aí a gente vai ter o dólar podendo ir ladeira abaixo aí, indo buscar os suportes semanais, os suportes de resistências aí semanais, a casa dos 102 mil aí, 102, e possivelmente aí dentro do gráfico mensal a gente vê uma correção até a média de 20, que é a casa dos 99 aí. E dentro do gráfico semanal, que a gente havia falado na semana passada, até essa região mais baixa aqui dos 97, que o preço está bem distante aí. Normalmente a gente vê os índices indo buscar ela para poder buscar um suporte mais forte aí. E com isso aí, dentro do gráfico mensal, se isso acontecer, a gente toma uma distância aí muito grande do topo, e caracterizando agora um movimento de baixa, com o DXY podendo ter correções leves aí de alta, mas agora iniciando um movimento baixista aí, juntamente com os títulos, e o mercado americano aí, o mercado americano demonstrando mais força. Os títulos de 2 anos dentro do semanal, a gente está com a possibilidade da perda de um fundo também, ó. A gente está brigando aqui para segurar esse ombro cabeça ombro do gráfico diário. Ele segue aí brigando para poder segurar esse aqui. Se o Fed vier com um aumento de 0,75, acredito que segure. Se ele vier com 0,5, a gente perde essa região aqui, e o mercado, acredito que ande com mais força e o dólar perca mais força junto com os títulos. Mas a gente está vendo aí um padrão também de os títulos de 2 anos tentando segurar nessa região aí, esse ombro cabeção pro formado. Se perder esse fundo aqui antes da reunião, a gente vai ver uma correção aí até os 4% de retorno nos títulos de 2 anos, enquanto os títulos de 10 anos aí também tá seguindo já uma correção mais longa. Já bateu no último topo aí em 3,5. Após esse movimento aí, vamos ver como vai ser o comportamento. Eu acredito que a gente possa até vir buscar, que a gente tem até a média aí para poder ir buscar. Com isso daí formando mais um topo mais baixo dentro do gráfico diário, para a gente poder corrigir até a busca da média de 200 aí, do diário, ela se aproximar aí da porcentagem dos títulos. A gente viu ele bater o nosso primeiro alvo lá, agora ele vai ficar aí, eu acredito que ele fique brigando aqui na média de 200 para poder conseguir um movimento aí de fundo mais alto, formando um fundo mais alto que o fundo anterior, e acima do topo anterior também, a gente consiga uma força para poder buscar agora o segundo alvo da FIBO aí. Buscando esse segundo alvo da FIBO aí, a gente também vai ter caminho livre para buscar o terceiro alvo aí, que é a casa dos 1.900 aí. Se a gente ver essa briga aqui acontecendo, e ele ganhando força com os títulos caindo, a gente vai seguir aí comprado
o mercado vai seguir comprado aí em ouro, mais em ouro aí, o ouro vai continuar ganhando valor frente aos títulos e possivelmente continuando esse movimento de alta aí se ele não perder esse range aqui e corrigir muito abaixo dele aqui para tentar buscar uma base de topo aí, formando um topo mais baixo. Gás natural abriu com um gap de queda aí de 5% hoje. Ele perdeu essa região de bandeirinha aqui que a gente estava de olho, bateu na média de 200 do diário e possivelmente vai continuar o movimento de correção. Se eu não me engano, a Rússia está voltando ao mercado, aí o G7 liberou a Rússia para poder fazer compras e para fazer vendas de petróleo a preço a $60. O barril que a Rússia pode vender é somente a $60, porém dando uma abertura e uma brecha aí para a Rússia poder voltar ao mercado. Então, isso pode impactar diretamente o preço tanto do gás natural como o do petróleo, fazendo com que o preço abaixe e diminua. Então, a gente vai poder ver o petróleo continuar essa tendência de baixa e formando topos e fundos descendentes. Ele está brigando aí agora, o petróleo, na média de 20. Vamos ver como vai ser esse movimento. Porque aqui ele segurou esse possível fundo duplo aqui, mas está até então formando um topo mais baixo que o topo anterior e continuando esse movimento de topos e fundos descendentes aí. Então, é isso. O mercado está com esse tipo de movimento e minério de ferro na China também, continuando esse movimento de alta, com a China aí já começando a flexibilizar o lockdown na China. Com essa flexibilização aí, eles não estão mais pedindo as carteirinhas de vacinação para o povo, demonstrando aí já que pode voltar aos poucos uma atividade econômica no país. E destaque aí das altcoins até o momento, a gente está vendo a XS que bateu quase 20% de alta, já está buscando 20% de alta aí no dia de hoje. Saiu dessa figura gráfica aí que o Paulo até falou de manhã aí, ó. Cara, um movimento aí que a gente não esperava. A XS aí tendo um movimento de compra aí bem forte, por 20% praticamente, já bateu 20% de alta. Então, o destaque do dia aí é ela hoje. E as altcoins aí mais fortes do que o Bitcoin. A gente está tendo aí um movimento aí já mais devagar da dominância. No sábado, a gente teve o mercado caindo no Bitcoin. Ó. Sábado, a gente teve uma queda no mercado, enquanto a dominância ela também subia. Então, foi um movimento saudável aí que as altcoins tinham altcoins sangrando, tinha algumas altcoins sangrando aí chegou a cair até 6% aí num sábado. Então, foi um movimento considerável para a dominância aí. Então, a gente está vendo a dominância agora, após bater esse possível fundo duplo semanal aqui, buscar agora uma base de preço ascendente para continuar tendo esse movimento de alta aí que a gente está vendo ela tentando recuperar o movimento de alta. Com esse fundo duplo, rompimento dessa região aqui dos 40,90 aí, por cento da dominância, a gente vai poder ver a dominância voltando para casa dos 42 aí, bem com possivelmente o mercado, se a gente for esperar esse movimento aqui de queda próximos dessas regiões aqui, a gente vai poder ver a dominância aí subindo. Se for um movimento saudável, a gente vai poder ver a dominância subindo aí com o preço caindo. Então, vai ser um movimento bem relevante aí para a gente. E volatilidade segue em região de fundo, sem muita movimentação no preço. Então, a gente espera um pico de volatilidade aí após a reunião do FED, tanto para o Bitcoin como para os mercados globais.
Acabou aí, cara? Uhum, sim, fechei. Deixa eu fechar aqui essa.